Então, eu vou desenhar novamente o que eu escrevi na semana passada no quadro. Vocês já devem ter isso anotado, né? Mas só para a gente observar e chegar às conclusões, tá? Não precisa copiar de novo. A gente estava falando em superfícies equipotenciais, né? Que seriam superfícies em que todos os pontos têm o mesmo potencial, né? A gente parou na aula passada. E aí eu trabalhei essas superfícies, assim como as linhas de campo elétrico, em 3 exemplos, né? Ao redor de uma carga positiva, ao redor de uma carga negativa, né? E já vou passar para o outro lado, numa região de campo elétrico uniforme, né? Que é entre uma placa positiva e uma placa negativa, né? Então, antes de desenhar as superfícies equipotenciais, vamos desenhar as linhas de campo, né? No caso de uma carga positiva, são linhas para fora. Né? A gente viu também que no caso das cargas negativas, vão ser linhas para dentro, né? Isso tudo que a gente já tinha visto quando a gente falou de campo elétrico, né? Antes do teste. E no campo elétrico uniforme, a gente vai desenhar daqui a pouco, vai ser do positivo, né, para o negativo, as linhas sempre do positivo para o negativo. E aí a gente viu as superfícies equipotenciais, né, que como o potencial é K vezes a carga sobre a distância, se eu quiser saber as superfícies equipotenciais ao redor de uma carga, o K é constante, a carga é constante. Então, para ter as superfícies equipotenciais, eu teria que ter pontos, né, a uma mesma distância da carga. Aí eles teriam exatamente o mesmo potencial. A gente viu que isso em 2 dimensões seriam circunferências, né? E todos os pontos da circunferência estando equidistantes, né? Em cada uma dessas circunferências eu teria o mesmo potencial. Em 3 dimensões, essas circunferências viram esferas. Né? Vimos que ao redor de uma carga negativa também seriam circunferências, né? Porque continua sendo uma carga pontual. Né? A única diferença é que o potencial ao redor da carga negativa, né? VC, VD, vão ser potenciais negativos. Né? Então, aqui a gente tem a linha de campo, a gente fez até uma legenda, né, em azul, né, com setinha, e a superfície equipotencial em preto, né, com o tracejadinho, né. Só que, relembrando, a gente também viu isso para uma região de campo elétrico uniforme, né, então as linhas de campo sempre do positivo para o negativo, né. Sai da placa positivo para negativo, não necessariamente de esquerda para direita, né? Se o positivo estiver à direita e a negativa à esquerda, ela vai estar para o lado contrário, pode estar para baixo, para cima, né? Então, sempre saindo da placa positiva para negativa. A gente viu que as superfícies equipotenciais, elas são paralelas às placas, né? De modo que todos os pontos estejam equidistantes da placa positiva e equidistantes da placa negativa, tendo o mesmo potencial. Né? No caso aqui, o potencial mais perto da placa positiva vai ser positivo, o potencial mais perto da placa negativa vai ser negativo. Beleza. E aí eu fiz a legenda, não vou fazer de novo, né? Que a setinha é o campo elétrico, a linha de campo elétrico, e o pontilhadinho preto é a superfície equipotencial, né? Beleza. E aí, o que eu queria fazer? Umas observações que não deu tempo de fazer na aula passada e que são importantes a respeito da relação entre essas duas linhas, né, esses dois desenhos que a gente faz, que é a linha de campo elétrico e a superfície equipotencial. Então, são 2 observações que a gente pode fazer. Primeiro, é a respeito do ângulo entre a linha de campo elétrico e a superfície equipotencial. Qual é o ângulo entre um e outro? O ângulo é 90 graus, né? Então, uma coisa que a gente pode perceber, fica muito fácil nesse desenho
e menos fácil um pouquinho no outro, mas a gente vai observar também, é que as linhas de campo elétrico são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus às superfícies equipotenciais, né? Então, as linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Isso é uma observação, que a gente também pode ver nas outras figuras. Vou mudar ali, né? Depois eu volto para cá. A professora aqui não é perpendicular, é sim. Né? Não sei se vocês lembram da matemática, mas o raio, né? Considera isso aqui um círculo, né? Ou uma esfera. O raio, ele sempre faz 90 graus com a superfície das circunferências ou das esferas. Né? Como assim 90 graus? Se eu fizer uma tangentezinha aqui, né? Porque isso aqui é uma curva, né? Se eu fizer uma tangentezinha nessa curva, nesse ponto que toca a linha de campo, a gente vai ver que o ângulo entre a curva, né, a tangente da curva e a linha de campo vai ser 90 graus. Isso é uma propriedade matemática, né? O raio de uma esfera, né, que a carga está no centro até a extremidade, ela sempre vai fazer 90 graus com a própria circunferência, né? Isso tanto no positivo quanto no negativo, né? A gente faz uma tangentezinha, só para retificar aqui e conseguir ver o ângulo de 90, a gente vai ver que o ângulo entre a circunferência e o raio, ele sempre vai fazer 90 graus, né? Ou seja, a linha de campo, ela é perpendicular, né, às superfícies potenciais. Nossa, aqui tá ao contrário, meu Deus. Que doideira, hein? Se alguém tirou print antes, tira um novo print. Porque aqui as linhas de campo são para fora, né? Deu uma sequelada, eu já devia estar pensando na negativa e já estava desenhando para dentro. Mas aqui ao redor de uma carga positiva é para fora. Outra coisa que a gente pode perceber é que quando eu vou seguindo o caminho da linha de campo, e aqui a linha de campo ela está indo para fora, o que vai acontecendo com o meu potencial, né? De VA, né? Aqui nessa primeira superfície. Para VB, nessa segunda superfície, o que acontece com o potencial à medida que eu vou me afastando da carga? O potencial vai diminuindo, né? É uma carga positiva, ela gera um potencial positivo. Quando eu vou me afastando, né? Lembrando que a fórmula do potencial é Kq sobre R, né? À medida que o raio vai diminuindo, vai aumentando, o potencial vai diminuindo. Então, aqui eu percebi que quando eu segui o caminho da linha de campo, a favor dela, né, o potencial diminuiu. Vamos olhar na segunda figura. Na segunda figura, a princípio pode parecer que ele aumenta, porque eu estou me aproximando da carga. Só que essa carga é negativa, então ela gera potenciais negativos. Então, o aumentar em módulo, por exemplo, aqui é menos 5 volts, aqui é menos 10 volts. Embora em módulo, né, se a gente for pensar em módulo, o potencial ele vai ficando mais intenso, né, a gente tem que lembrar que o potencial ele não é dado em módulo. O potencial tem potenciais positivos e tem potenciais negativos. Então, na prática, se eu vou me aproximando da carga negativa, o potencial vai ficando cada vez mais negativo. Então, por exemplo, de menos 5 para menos 10. Né? Então, na prática, ele acaba, né, no valor total, né, sem pensar em módulo, ele também diminui. Porque de menos 5 para menos 10, o número está diminuindo. Né? Então, aqui o potencial vai afastando da positiva, vai ficando cada vez menos positivo, ou seja, vai diminuindo, vai ficar menor o valor. E aqui vai ficando cada vez mais negativo, porque eu estou aproximando da carga negativa, ou seja, o valor também está diminuindo. Né? E aqui
Fica mais claro ainda isso, porque eu estou saindo da placa positiva, é a linha de campo sai da positiva para negativa. Então, o valor ele vai ficando cada vez menos positivo e cada vez mais negativo, ou seja, diminuindo, né? Então, nos três casos, eu percebi que quando eu sigo o caminho da linha de campo, o meu potencial ele só vai diminuindo. Então, isso é a segunda conclusão que a gente vai chegar, a segunda observação, né? Ao longo da linha de campo elétrico, e aí eu vou colocar aqui no sentido dela, né? Então, ao longo da linha de campo elétrico, no sentido dela, o que acontece com o potencial? O potencial elétrico diminui. Então, sempre que eu ando no caminho da linha de campo, independente dela indo para a direita ou para a esquerda, se você segue o caminho da linha de campo, ao longo dessa linha de campo, o potencial vai diminuindo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Responde pelo menos no chat, gente, sim ou não, senão parece que ninguém está assistindo a aula. Tá tranquilo até aqui, galera? Show. Obrigada, gente. A gente precisa desse retorno. Então, vamos lá. E aí, agora, né, a gente começa a matéria da aula mesmo, né? Que é trabalho da força elétrica, né? E aí, gente, a gente viu um quadro semana passada, eu falei, gente, esse quadro, né, que tem campo elétrico, força elétrica, né, potencial elétrico, energia potencial elétrica, ele praticamente resume toda a eletrostática, né? O que fica faltando? O que a gente vai ver a partir de agora, né? Que é trabalho da força elétrica e uma fórmula também que origina da questão do trabalho também, né? E aí a gente fecha, né, toda a eletrostática, né? Então, beleza. A questão da eletrostática, depois da provinha que a gente vai fazer semana que vem, né? A gente já começa a parte de ondulatória, né? Já caminhando, né? Para o encerramento do ano letivo de 2020. Então, vamos lá, gente. Vamos falar trabalho da força elétrica. Gente, calcular trabalho da força elétrica, né? É o modo que vocês devem ter aprendido lá no primeiro ano de calcular o trabalho de uma força qualquer, né? Só que tanto aqui quanto lá tem que estabelecer um critério, né? E esse critério, né? A princípio, a gente vai ver os dois casos, né? Uma maneira mais simples de calcular trabalho de uma força, de qualquer uma força, é quando essa força for constante, né? Não sei se vocês lembram, vocês devem ter estudado uma fórmula de trabalho, né? Que é o trabalho igual ao modo da força, vezes o deslocamento, e às vezes coloca também o cosseno do ângulo, né? Principalmente quando a força é inclinada, né? Só que para usar essa fórmula, né, que a gente vai trabalhar agora com ela, do trabalho da força elétrica, trabalho com a força, vezes o deslocamento, né, vezes o cosseno do ângulo, essa fórmula ela só se aplica em uma situação, né? Que é uma situação onde essa força ela é constante. Então, se a força não for constante, a gente não consegue, né, trabalhar pela essa fórmula clássica de trabalho, né, da força, vezes o deslocamento, né? Então, isso só consegue ser obtido se a força for constante, né?
E no primeiro ano, provavelmente, vocês usaram bastante essa fórmula, porque a gente teve bastante forças que eram constantes ao longo do tempo. Quando a força é variável, eu não posso usar a fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento, porque eu não tenho um valor de força. A gente vai chegar nesse exemplo também, né? Então, primeiro, a gente vai ver esse caso que é o caso, digamos, mais clássico, né? O trabalho de uma força elétrica, quando essa força ela for constante. Quando que a força elétrica sobre uma carga ela é constante? Quando ela está numa região em que o campo que atua sobre ela é constante. Porque se força é carga vezes o campo, se eu tiver um campo constante sobre uma carga, eu vou ter uma força constante. Qual região em que o campo elétrico ele é constante? Essa força ela só vai ser constante numa região em que o campo é constante, que é uma região, né, de campo elétrico. Vou escrever uni aqui porque não tem muito espaço, né? Mas eu acho que dá para entender, né, que é uma região de campo elétrico uniforme. Então, a gente só vai poder usar a fórmula clássica de trabalho, né, força de deslocamento, quando essa força for constante. E essa força ela só é constante se o campo também for constante. E onde que o campo é constante? Numa região de campo elétrico uniforme. Né? Então, a gente primeiro vai trabalhar dentro do campo elétrico uniforme, que é aquele campo entre uma placa positiva e uma placa negativa. Né? E eu vou trabalhar algumas situações dentro de uma região de campo elétrico uniforme. A primeira situação vai ser quando essa força elétrica, né, constante, ela é a favor do deslocamento. Tá? Vou até pegar o vermelhinho. Cadê o vermelhinho? Ah, tá aqui o vermelhinho. Então, esse é o primeiro caso, quando eu tenho uma força a favor do deslocamento, né, sendo essa força constante, né? Ou seja, dentro de um campo elétrico uniforme. Então, eu vou desenhar, né? A gente está acostumado a botar o positivo aqui e o negativo depois, eu vou inverter só para a gente. Então, uma região de campo elétrico uniforme. Como que são as linhas de campo? A gente sempre vai ter que estar desenhando linha de campo, equipotencial. É bom que a gente até decora. Então, como que são as linhas de campo? Do positivo para o negativo. Né? Então, como que são as superfícies equipotenciais? Paralelas às placas. Né? O que falta para ter força? A carguinha de prova. Então, vamos supor que eu coloque, né? Vamos dizer que aqui é VA e aqui é VB. E eu coloque a carguinha de prova aqui, né? Vamos dizer que é uma carguinha positiva, né? Ela vai ser atraída para qual lado, gente? A plaquinha positiva? Para o lado negativo ou para o lado positivo? Vou botar no chat, se vocês quiserem, galera. Isso, a carguinha positiva vai ser atraída para o lado negativo. Perfeito. Vamos supor que ela saia desse pontinho aqui, que eu estou chamando de 1, e venha para esse pontinho, que eu estou chamando de 2, e execute um deslocamento D. Né? Ela vai de 1 para 2, então o deslocamento dela é D. Né? Beleza. Ela saiu de VB e foi para VA. Né? Então, ela saiu de 1 para 2. Ou poderia dizer que ela saiu também do potencial VB para o potencial VA. Né? Então, teve uma distância D. Eu pergunto, essa força foi a favor ou contra esse deslocamento?
vocês acham? Pode responder no chat. A força está para a esquerda e ele se deslocou de 1 para 2, para a esquerda, né? Então, a favor. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. É bem melhor quando tem resposta. Então, essa força realizou um trabalho potente, um trabalho positivo, porque ela foi a favor do deslocamento, né? E sempre que uma força é a favor do deslocamento, como que a gente, e essa força for constante, como que a gente calcula o trabalho, né? Vai ser um trabalho positivo, né? Porque está a favor, né? Potente, e a gente vai calcular mais, né? A força vezes o deslocamento, né? Ok. O símbolo de trabalho, né? O símbolo da Cailândia. Ah, professora, não precisa botar o cosseno de θ aqui, não? Gente, quando a força é a favor do deslocamento, o ângulo é 0 e o cosseno de 0 é 1. Por isso que na prática, quando a força é a favor do deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento, né? O cosseno é só quando tiver uma força inclinada. Então, aqui, como ela é a própria a favor, o cosseno de 0 graus, né? O cosseno de 0 graus é 1, né? Então, força vezes deslocamento vezes cosseno de 0, né? Vai dar 1, né? Força vezes o deslocamento. Então, isso aqui, gente, eu falei para a força elétrica, mas qualquer força que é a favor do deslocamento, como que a gente calcula o trabalho? Ele vai ser positivo, é só pegar a força, né? Se ela for constante, e multiplicar pelo deslocamento. Pronto, achou o trabalho, né? Trabalho, energia, trabalho medido em joules, né? Unidade de trabalho aqui. Unidade de medida é joule, né? Mesma unidade de energia, né? Então, vamos para o segundo ponto, né? O primeiro foi a força a favor do deslocamento, o segundo vai ser a força contrária ao deslocamento. É bom que essas fórmulas que eu estou vendo para a força elétrica vai servir para qualquer outra força também. Trabalho e energia é a matéria, né, que mais cai no Enem, né, comprovadamente, em número de questões, né. Então, essa revisão de trabalho, ela serve também para trabalho de outras forças que não sejam elétricas, né. Então, se tiver outra força, qualquer, né, elétrica ou não, contrária ao deslocamento, então, se eu tiver uma força contrária ao deslocamento, por exemplo, né? Vou botar o positivo aqui na esquerda, de novo, o negativo na direita, as linhas de campo, né? Que vão sempre do positivo para o negativo. As superfícies equipotenciais, né? Por exemplo, aqui o potencial é VA, aqui o potencial é VB, né? Beleza. Vou colocar agora. Desculpa, ligação. Vou colocar agora uma carga negativa. Uma carga negativa vai ser atraída para qual placa, gente? Para a placa positiva. Uma placa negativa vai ser atraída para positiva. Tudo bem, dá uns bugs às vezes. Então, uma carga negativa vai ser atraída para a placa positiva. Então, a força aqui está para a esquerda, né? Mas digamos que a despeito de a força estar para a esquerda, essa carguinha
ela sai aqui de 1 para 2, né? Então, ela se deslocou assim, ó. Ela se deslocou de 1 para 2. Ou seja, a força está para a esquerda e a carguinha está para a direita. A carguinha está se movimentando para a direita, de 1 para 2. Né? Acho que isso está bolado aqui. Mas ela está indo do ponto 1 para o ponto 2, né? Está indo para a direita. Ah, professor, isso é possível? A força está para a esquerda e a carga está para a direita? Sim, porque podem existir outras forças atuando, né? É uma possibilidade. Ou também pode existir inércia, né? Vamos dizer que ela foi jogada para a direita. Ela pode estar sendo jogada para a direita e ter uma força atrapalhando, né? Que é a força elétrica, né? Mas não significa que ela vai deixar de ir para a direita. Uma hora ela pode até deixar, né? E pausar e voltar, enfim. Mas por exemplo, eu chuto uma bola para frente. Depois que eu chuto, a força do meu pé não está mais na bola, né? Já foi, né? Mas ela continua indo para frente por causa de quê? Por inércia, né? E mesmo que tenha uma força para trás, por exemplo, a força de atrito, não impede que a bola continue andando para frente, né? Uma hora até ela vai parar, né? Mas até ela parar, ela continua andando para frente, né? Então, eu posso ter uma força elétrica para a esquerda e a barrinha está deslocando para a direita? Posso, né? Ela está se deslocando ou por inércia, ou porque tem outras forças, enfim. Mas o trabalho não é de qualquer outra força. A gente está analisando o trabalho da força elétrica. Nesse caso, a força elétrica, ela está ajudando o deslocamento ou ela está atrapalhando o deslocamento? Ajudando ou atrapalhando? Show de bola. Então, ela está fazendo um trabalho resistente, né? E esse trabalho resistente é um trabalho negativo, né? Porque ela está contrária ao deslocamento. Então, vai ser menos a força vezes o deslocamento. Ah, professora, e se for usar a fórmula? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Gente, se a força está para um lado e o deslocamento está para o outro, o ângulo, né? Vocês muita coisa na mão. Se a força está para um lado e o deslocamento para o outro, o ângulo é 180 graus. Então, se você usar a fórmula geral, força, deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 180 é menos 1. Então, por causa disso, que o trabalho vai ser menos a força vezes o deslocamento. Ou, de forma mais rápida, analisando, porque a força é contrária ao deslocamento. Então, faz um trabalho resistente, que é um trabalho negativo. Tranquilo, rapaz? Vamos continuar. Essa matéria de hoje é meio murrinha um cadinho. Nem consegui terminar toda na aula de ontem e acho que hoje está um pouco até mais enrolado, porque a gente demorou mais para começar. Terceiro caso é uma força perpendicular ao deslocamento. Então, vamos supor, né, vamos variar de novo. Negativo, positivo. A linha de campo, né, saindo do positivo para o negativo. As superfícies equipotenciais, né? Né? Imagina que aqui eu coloco uma carguinha positiva em VA, né? Essa carguinha positiva, né? Ela vai ser atraída para qual placa, gente? Negativo, né? Então vamos supor que eu desenhei a linha de campo vermelha.
Eu estava desenhando sempre azul. Pode mudar de papel. Rapidinho aqui, gente. Então, essa carinha está sendo atraída pela placa negativa, né? A elétrica está aqui na horizontal. Mas supondo que agora ela não vai de uma superfície equipotencial para outra. Ela anda pela mesma superfície equipotencial. Então, ela vai, por exemplo, de 1 aqui, vou chamar de 1, para 2. Aqui, ó. Então, ela vai de 1 para 2. Tudo bem? Então, nesse caso, a força está para a esquerda e a carrinha está descendo. Tá? Vamos lá. A força para a esquerda, ela ajuda o movimento de descida? Não. A força para a esquerda, ela atrapalha o movimento do descida? Também não, né? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento aqui? Então, o deslocamento daqui, acho que fica mais fácil. Qual é o ângulo da força e o deslocamento? Né? 90 graus. Ah, tá. Vou apagar a luz. Isso. Ih, ainda tem luz, né? Melhorou? Agora é a luz da janela. Piorou? Putz. Peraí, deixa eu abrir a janela lateral aqui. Melhorou? Ah, tá. Então vamos lá. Tá two agora? Ah, top. One, two. Expressão nova que eu não conheço. Tá top. Então tá bom. Tem uma janela que pega direto, tem uma janela lateral. A lateral é melhor, mas eu tinha esquecido de abrir antes do início da aula. Então, ó, a partícula ela desceu, mas a força é para a esquerda. Então, a força aqui, ela não está ajudando, não está fazendo um trabalho potente e nem está atrapalhando, não está fazendo um trabalho resistente, não está contrário. Ela simplesmente é indiferente. Professor, mas se a força é indiferente, por que está descendo? Sei lá, por peso ou por qualquer outra força, por inércia. Mas essa força aqui, ela não ajuda a descida e nem atrapalha a descida, né? Então a gente tem uma regrinha que não serve só para força elétrica, que serve para qualquer força perpendicular ao deslocamento. Se eu tenho uma força que faz 90 graus com deslocamento, ela nem ajuda nem atrapalha, né? Então, qual o trabalho que ela exerce? Nulo, né? Então, o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento, seja ela força elétrica, seja ela força normal, quando o corpo está deslocando para frente, para trás, enfim, qualquer que seja a força, se ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela é zero. Tudo bem, gente? Tranquilo, galera? Ok. Vamos ver o último caso para a gente acabar com essa parte aqui, que ainda tem um pedacinho de matéria. Então, vamos ver o último caso de trabalho de uma força constante. O último exemplo aqui. Então, a gente já viu uma força paralela a favor e contra o deslocamento. Já vimos uma força perpendicular ao deslocamento. Só falta uma força oblíqua ao deslocamento. Então, vou botar aqui.
linha de campo, né? A gente não vai esquecer mais de tanto que a gente desenha, do positivo e do negativo. Eu, então, desenho para os 4 pontos. Nem se eu tiver um Alzheimer um dia, eu vou esquecer. Todo ano, desenhando com um monte de turma. Mas acho que vai dar para vocês também decorarem, né? Então, a gente desenha o potencial VA, potencial VB, né? Então, vamos supor que eu tenho uma carguinha positiva, né? Clássico aqui, puxada para o lado o quê, gente? Para o lado negativo. Certo? Perfeito, Matheus. E ela vai de 1 para 2. Então, o deslocamento dela, eu vou chamar de X agora, depois eu vou explicar por que eu estou chamando de X, porque eu não estou usando D, que nem eu usei em todos os outros, né? Então, o deslocamento dela foi daqui para cá, né? Ela andou para frente e andou para baixo ao mesmo tempo. Gente, como que eu poderia calcular o trabalho de uma força oblíqua ao deslocamento? Ou eu faria força vezes esse deslocamento que eu chamei de X, vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. É uma maneira de calcular, porque a fórmula geral ela tem esse ângulozinho aqui, né? Então, ou eu faria isso, ou eu poderia pensar, decompor, mas a gente não vai ter que decompor de seno, cosseno, essa decomposição mais complexa, não. Mas eu poderia decompor, né, mentalmente, né, digamos, o X na direção horizontal e na direção vertical, né? E aí eu pensaria assim, na direção horizontal, né? O deslocamento não foi para frente e para baixo? Então, na direção horizontal, eu pensaria no para frente. Na direção horizontal, então, qual o trabalho que a força realizou? Sair daqui para cá, sair desse potencial para cá. Então, eu tive um deslocamento para frente, uma força para frente, um trabalho positivo, né, nesse exemplo aqui. Então, eu tive um trabalho que foi essa força vezes esse deslocamento para frente. Então, na direção horizontal houve trabalho? Sim, porque a força está atuando na horizontal. E na vertical? Na vertical, a força, ela ajuda ou atrapalha a descida em si? A gente viu que ela ajuda a ida para frente. Mas você viu se ela ajuda ou atrapalha a descida? Não. Então, a parte desse deslocamento, esse deslocamento ele é para frente e ele é para baixo, né? A parte para frente tem trabalho. A parte para baixo não tem trabalho, né? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então, a única parte do deslocamento que a gente vai considerar é a parte para frente. Então, na hora de calcular, eu vou colocar mais ou menos, porque aqui a força está a favor, mas poderia ser uma força contra também. Eu vou fazer a força vezes o deslocamento, mas eu não vou considerar o deslocamento completo, que é o x. Eu só vou considerar o deslocamento no sentido da força, certo? Na mesma direção da força, não necessariamente sentido, podia estar contrário à força. Mas eu só vou considerar a parte do deslocamento, essa que eu chamei de D, que é o deslocamento na direção da força. Eu vou desconsiderar o deslocamento perpendicular à força. E aí eu só queria que vocês soubessem que esse deslocamento na direção da força, ele sempre vai equivaler, se a gente ficar na dúvida, se vai usar X ou se vai usar D, esse deslocamento na direção da força, ele também vai acabar coincidindo com a distância entre as
superfícies equipotenciais. Então, se eu fizer a distância entre uma superfície equipotencial e outra, eu já vou ter a distância paralela à força, que é a distância que eu preciso usar. Então, esse D não é a distância percorrida pela carga, mas vai ser a distância entre a superfície equipotencial de partida e a superfície equipotencial de chegada. Porque quando eu ando numa mesma superfície, não há trabalho. E quando eu saio de uma superfície para outra, positivo ou negativo, vai ter trabalho. Então, por isso que D, o deslocamento, a gente pode usar a distância entre duas superfícies. Porque numa mesma superfície, a força não vai realizar trabalho. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Vocês têm aula agora às 11 horas? Ou eu posso estender um pouquinho para eu poder finalizar o que eu finalizei com a turma de ontem? Parar no mesmo ponto. Não vai demorar muito mais, não. Mas se tiverem também, tá gravando, eu vou continuar gravando para poder concluir a matéria no vídeo ter tudo. Então, bom, que vocês não tendo, melhor ainda, né? Eu gravo na presença de vocês, que é melhor do que gravar na ausência, né? Com certeza. Então, rapaz, a gente viu o trabalho da força elétrica quando essa força ela é constante. E aí vai ser força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, ou a gente viu aqui sem nem precisar usar o cosseno do ângulo, né? O trabalho pode ser positivo, se for a favor, negativo se for contra, zero se for perpendicular. Se for oblíquo, a gente usa só a parte, né, que é a distância entre as duas superfícies potenciais, que é a parte paralela à força. Né? Mas também existem casos em que essa força elétrica, assim como existe caso de qualquer outra força, dela não ser constante. Né? E aí a gente vai ver só essa partezinha para fechar a aula. Então, uma força variável. Vou dar um exemplo para vocês, simples. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos supor que eu tenho duas cargas, né? Uma carga positiva. Né? Duas cargas positivas, né? Carga geradora e positivo. E elas são repelidas, né? Como elas têm o mesmo sinal, elas são repelidas por uma força F. Vamos dizer que essa carguinha aqui, positiva, né? Ela vai, né, de 1 para 2, né? Então, ela sofre esse deslocamento aqui, ó. De 1 para 2. Então, ela saiu aqui do 1 para o 2, sofreu esse deslocamento. Aí eu poderia tentar calcular trabalho, né? Força foi a favor do deslocamento, toda bonitinha, podia fazer trabalho, força, deslocamento. Certo? Não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque vamos supor que nesse momento aqui, a força seja 10 newtons. Quando ela começa a se afastar da primeira carga, esse campo elétrico aqui não é uniforme, né? Essa força também não vai se manter constante. Então, ela vai deixar de ser 10, vai passar a ser 8, vai passar a ser 6. Enfim, ela vai modificar o valor. Então, como que eu calculo, né? Trabalho, força vezes deslocamento, se a força não mantém o valor o tempo todo. Eu vou usar o 10, que estava no início, eu vou usar o 3, que está lá no final, eu vou usar o 7. Então, não consigo fazer pela fórmula. Eu posso até usar um macetinho da fórmula, né, que é
fazer o trabalho através da área do gráfico da força versus o deslocamento. Se eu tiver um gráfico força-deslocamento, um macetezinho, né, é através da área do gráfico força-deslocamento, quando a força é variável, eu consigo calcular o trabalho. Né? Isso vocês devem ter visto lá no primeiro ano, não sei se vocês lembram, mas é um macetinho que a gente faz quando essa força não é constante, eu uso a área do gráfico força-deslocamento. Um macete que serve para várias situações da física, né? A gente trabalhar com área de gráfico quando uma grandeza não é constante. Então, se eu não posso fazer força de deslocamento, porque essa força muda de valor, o que eu vou usar? Eu vou usar um teorema da energia, que é o teorema que a gente menos usa na mecânica, não sei nem se vocês chegaram a ver ou não, que é o teorema da energia potencial, né? Aí eu pedi licença para vocês, né? Para falar rapidamente dos 3 teoremas de energia, né? Porque, como eu falei, a energia é a parte mais importante, né, de toda a física, ela perpassa toda a física, né, de eletromecânica, calorimetria, né, tudo vai ter energia, né? E aí eu queria falar dos 3 teoremas rapidamente, eu não vou escrever, eu não vou me alongar, né? Mas eu acho que é importante dar uma relembradinha, né? E vocês darem uma estudada nisso antes do Enem, né? Então, é o teorema da energia potencial. Eu vou fazer um resumo rápido dos 3 teoremas de energia. O primeiro é o teorema da energia mecânica, né? Num sistema conservativo, ou seja, num sistema onde a energia não está sendo dissipada, né, por atrito, resistência do ar, né, qualquer força dissipativa, o teorema da energia mecânica diz o quê? Que a energia mecânica inicial é igual à mecânica final, ou seja, a soma da energia potencial e cinética no início vai ser igual à soma da energia potencial e cinética no fim. Isso significa que a potencial não muda? Ela muda. Significa que a cinética não muda? Ela muda, né? Ou ela pode mudar. Mas o total tem que ser constante. Por exemplo, um corpo está caindo, a energia de potencial vai diminuindo. Mas, ao mesmo tempo, né, se não tiver resistência do ar, tal, a energia cinética vai aumentando na mesma proporção do que a energia potencial cai. Né? Então, a soma das energias, que é a energia mecânica, né? A soma das energias potenciais e da energia cinética, né, ela sempre permanece constante. Esse é o teorema 1 da energia mecânica. O segundo teorema é o teorema da energia cinética. Né? Se eu tenho uma força resultante, né, atuando, né, o trabalho que essa força resultante ela vai fazer vai ser igual à variação da energia cinética. Como assim? Vamos dizer que a energia cinética é nula aqui. Eu faço uma força, eu faço um trabalho positivo, né, e a energia cinética aumenta. Então, o valor do trabalho positivo que eu estiver fazendo aqui, a força vezes o deslocamento, vai ser igual à quantidade de energia cinética que aumenta. Né? Trabalho e energia, uma coisa converte na outra. Né? Ao mesmo tempo, se eu tiver um corpo movimentando e eu fizer uma força contrária, esse trabalho negativo, contrário, vai fazer a energia cinética diminuir, né? Então, o trabalho negativo, o trabalho resistente, ele faz com que a energia cinética diminua. Então, a gente vê que o trabalho da resultante de todas as forças que atuam vai sempre promover uma variação, né? Ou aumentar ou diminuir a energia cinética, né? Então, a energia mecânica inicial é igual à final, trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética, e, por último, o teorema da energia potencial, que é o menos falado, mas eu vou dar um exemplo, primeiro, do corpo caindo. Né? Quando o corpo está caindo, o peso ele é para baixo. O deslocamento também é para baixo, então o peso está fazendo um trabalho positivo. Mas o que acontece com a energia potencial gravitacional do corpo quando cai? Diminui. Então, o trabalho do peso foi positivo, mas a energia potencial diminuiu. Né? Que foi ao contrário da situação que a gente viu com a energia cinética, né? E quando o corpo é lançado para cima, né? O corpo é lançado para cima, né? Vamos pensar só na subida, O peso é para baixo, o corpo está subindo.
Então, o peso está fazendo um trabalho negativo, resistente, pelo menos só na subida, no caso, né? Então, o peso está fazendo um trabalho negativo, resistente, mas a energia potencial está aumentando, né? Então, a gente vê que a relação é inversa, diferentemente da energia cinética, né? Quando o trabalho é positivo, a energia potencial diminui, né? Que é o caso da queda. Quando o trabalho é negativo, né? Força para baixo, o corpo está subindo, a energia potencial aumenta, né? Então, a gente tem aqui que o trabalho, né? O teorema da energia potencial, o trabalho de uma força conservativa, né? Como a força peso, por exemplo, a força elástica, por exemplo, a força elétrica, forças que não dissipem a energia, né? O trabalho de uma força conservativa vai ser menos a variação da energia potencial. Por que menos? Porque quando o trabalho é positivo, a energia potencial diminui. E quando o trabalho é negativo, a energia potencial aumenta, né? Então, por isso que o trabalho é menos a variação da energia potencial. E aí a gente está quase chegando no fim, só vou, a partir dessa fórmula, que eu vou repetir aqui de novo, nessa parte do quadro. Trabalho é menos a variação da energia potencial. Variação da energia potencial né, se fosse, não tivesse menos, se fosse só a variação, seria energia potencial final menos energia potencial inicial, né? Então, a variação é o final menos o inicial. Mas aqui eu tenho menos a variação. Então, menos a variação, o trabalho vai ser quem? A energia potencial inicial menos a final, né? Se a variação é o final menos o inicial, menos a variação vai ser o inicial menos o final. Tudo bem, gente? Essa fórmula já chegou, né? Mas a gente só vai deduzir uma fórmula final. Mas você pode usar essa fórmula aqui. Eu acho que na lista de exercício, vou mandar para vocês, até tem uma de trabalhar essa fórmula aqui. Então, que é energia potencial final? A gente viu que energia depende de duas cargas. Potencial é uma só, né? Então, a gente viu que a energia é a carguinha de prova vezes o potencial gerado pela outra carga, né? Então, a gente viu que a energia potencial inicial é a carga vezes o potencial inicial. A gente viu naquela tabelinha, né? E a energia potencial final é a carga vezes o potencial final, certo? E eu posso pegar essa carga aqui e colocar em evidência. E aí eu tenho QVI menos VF. Desculpa, gente, já está acabando. É porque demorou um pouquinho a começar, tá? Já está acabando. Eu só vou chegar. Falta mais uma linha para acabar, Marcos. Já vou liberar vocês. Então, a gente chegou na fórmula de trabalho. Q vezes o potencial inicial menos o potencial final. Mas o que é potencial inicial menos o potencial final, gente? O que é isso aqui, essa expressão aqui, a não ser uma coisa que a gente já viu e já falou muito, principalmente na eletrodinâmica, né, nos circuitos. Isso aqui é o quê? É uma diferença de VI e VF são o quê? Potenciais, não é? Então, isso aqui nada mais é que uma diferença de potencial. Isso aqui nada mais é do que uma DDP, uma tensão elétrica. Então, para finalizar aqui, eu posso colocar Q vezes U, né? Porque VI menos VF nada mais é do que U. É uma diferença de potencial, né? Eu só peço para vocês não confundirem diferença de potencial, que é o U, que é o potencial inicial menos o final. Tem uma pilha. Aqui tem o positivo e tem a bateria, tem o negativo. Quem é a DDP? É o positivo menos o negativo, né? É o potencial inicial menos o final. Não confundam diferença de potencial, que é o inicial menos o final, com se algum exercício pedir delta, por exemplo. Ah, qual é o delta V? Delta é final
menos inicial. Delta qualquer coisa, delta S, S final menos S inicial. Delta V, V final menos inicial. Delta é sempre final menos inicial. Delta é variação, final menos inicial. Isso aqui não é variação, isso é DDP, é diferença de potencial. A diferença sempre vai ser do inicial menos o final, né? Não confunda delta com DDP. DDP é inicial menos o final. Tudo bem, gente? Só queria fazer esse apontamento.